Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Antes de chamar os nossos entrevistados, eu tenho um recado da Dom Barbearia para vocês. A Dom Barbearia funciona ali na rua Rio de Janeiro, número 230, na sala 4. Tem vários produtos para o cuidado masculino e é com eles que você pode se embelezar um pouco mais, cuidar um pouco mais da beleza com o carinho de uma equipe totalmente especial que está ali pronta para servir vocês. Agora sim, eu chamo Iana Sarquis e o Procurador de Justiça, o Birajara Albuquerque, por gentileza, podem entrar para serem entrevistados aqui no Gazeta Entrevistas, doutor Birajara, Iana, fica à vontade. Bom, o que nos mobiliza aqui é a eleição para conselheiros tutelares. Iana, você é presidente do Conselho Municipal aqui da capital de Rio Branco, da defesa do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. No próximo dia 6, acontece uma eleição importante, que é a eleição para conselheiros tutelares. Muitas pessoas que estão nos assistindo, doutor Birajara, não sabem a importância desse dia, a importância desse evento. Nós temos aqui a missão de explicar. Primeiro, quem é que pode participar dessa eleição? Todos os candidatos que estejam habilitados no TRE, ou seja, que se tinham algum problema com o título, por exemplo, até agosto e justificaram, podem votar. Todo mundo que está apto no TRE pode votar. Mas e o eleitor? O eleitor, qual eleitor que pode participar dessa eleição? Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Isso precisa ficar dito, porque mundo. nem todas as pessoas têm essa compreensão de que o eleitor do município está naturalmente habilitado a participar. A única diferença da eleição majoritária, por exemplo, do TRE, é que o voto não é obrigatório. Então, por isso que a gente está fazendo essa solicitação a toda a sociedade que compareça no dia 6 de outubro para votar, para exercer o seu direito, mesmo não sendo obrigatório. Doutor Birajara, teve um telespectador aqui que fez uma pergunta ontem, como eu anunciei vocês ontem, aí ele já se adiantou e já fez a pergunta. Mas é uma pergunta bem interessante. Ele faz o seguinte: Itaã, pergunta para os entrevistados se uma pessoa, claro que ele está dando uma beliscada aí em alguém, se uma pessoa que abandonou os filhos pode ser candidato a conselheiro tutelar. Falando de uma outra forma, qual o critério que se estabelece para uma pessoa ser conselheiro tutelar? Isso não é uma pergunta muito simples, não. Porque esse caso que ele falou, certamente ele deve conhecer uma pessoa que abandonou o filho, abandonou a esposa, mas está sendo candidato a conselheiro tutelar. Do ponto de vista moral, é uma situação complicada para sustentar, né? Sim, sem dúvida. Dentre os requisitos para candidatar-se a conselheiro tutelar, está a reserva moral, né? A idoneidade moral. Ora, dentro desse campo da idoneidade moral, tem muitas coisas que se pratica negativamente e que não estão elencadas como crimes. Por exemplo, o abandono da família, eu tenho para mim que o abandono em si, ele já constitui um fator negativo da idoneidade moral a ser apreciado na avaliação lá dos requisitos para ser candidato. Uma pessoa dessa, em tese, não deveria... já passa num crivo de admissão da inscrição dele, né? Se passar, por acaso, por se desconhecer, mas durante o processo e até mesmo depois digamos, de posse, isso pode ser impugnado em razão dessas condutas que comprometem a idoneidade moral. A eleição acontece no próximo dia 6. Isso, 6 de outubro. O TRE participa dessa logística? Como parceiro. A logística ela é do município de Rio Branco, coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e com parceria do TRE e fiscalização do Ministério Público em todos os processos. Agora eu vou dar uma beliscada. Tanto o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente quanto o Ministério Público
por que essas instituições não pressionam o TRE para que facilite a vida do eleitor e promova, faça com que o eleitor não tenha tanta dificuldade em participar dessa eleição de conselheiro? Eu digo isso porque eu voto em um determinado local, mas para a eleição de conselheiro tutelar, o meu local de votação é em outro, totalmente diferente. Então o eleitor tem que ir buscar essa informação de onde que vai ser a zona eleitoral dele para poder efetivar e participar dessa eleição. Ora, o TRE, e tem gente capacitada aí, nosso TRE aqui na parte de tecnologia da informação, é um destaque nacional. Por que não se constrói uma logística com capacidade de qualquer cidadão vai em determinados pontos e vota? Não seria mais Como mais eu te fácil? falei, né, a logística ela é do município, as eleições são municipais e o TRE entra apenas como parceiro. No momento ainda não temos previsão de nenhuma lei federal, de nenhuma resolução que faça, né, disso uma obrigatoriedade para o TRE conduzir como as demais eleições. Mas não seria... Seria ótimo. Seria ótimo. Não seria algo assim que talvez aumentasse a participação? Sim, até porque assim, na eleição anterior, a gente teve aproximadamente 17 mil eleitores. A tendência é que agora, né, a gente aumente com toda essa campanha que nós estamos fazendo, enfim. Porém, é muito menor, acho que não chega nem a 10% dos eleitores. Então, a gente não pode mobilizar uma estrutura como no dia de uma eleição majoritária, sem dúvida. E o fato de não ser obrigatório Sim. também já é um fator que dificulta. Doutor Birajara, o Estatuto da Criança e do Adolescente digamos assim, o grande cenário que está de fundo de toda essa mobilização de vocês. O senhor, na condição de procurador de justiça, percebe que a sociedade ainda não entendeu o Estatuto? Olha, eu quero dizer que sim, afirmando que sim, mas é que ele nem conhece o Estatuto. A falta da percepção é a falta do conhecimento mesmo do Estatuto. Na verdade, e vamos tratar isso em um nível popular mesmo, o assunto de garantias de direitos de criança e adolescente e proteção de adolescente é um assunto que ninguém quer muito envolvimento com isso. Eu digo isso em nível popular. Ora, talvez é a própria concepção antiga da posição da criança que, ao nascer, ele só era criança enquanto mamava. Nós não tínhamos lá na antiguidade, mesmo na Idade Média, essa divisão de infância, adolescência, adulto, não tinha isso. Então ele passava de criança para o mundo dos adultos. Né? Não havia nenhum processo de tempo, né? essa fase temporal. Não tinha uma fase transitória. Não havia. Então essa concepção perdura até hoje, né? E principalmente em nível popular, né? Em nível de população mesmo, tanto que ninguém procura se inteirar ou procura conhecer realmente que legislação dá garantias de proteção à criança e adolescente. No mais, essas garantias são as garantias também que tem todo mundo. Todo cidadão tem as mesmas garantias. Saúde, educação, a liberdade, lazer. Então, todos têm isso. A criança também tem isso aí. Só que com um diferencial. É que, socialmente e legalmente, se estabeleceu que essas garantias para a criança e o adolescente devem ter uma primazia. Por isso, nós chamamos prioridade. E essa prioridade evoluiu para a absoluta. É uma prioridade absoluta, não se pode nem fazer comparativo quando se trata de prioridade. Nem concessões. Nem concessões quando se trata de prioridade. Ianca, a mudança que houve no Conselho Tutelar, dividido em regionais, em que isso trouxe de benefício? Agilizou a fiscalização, a agilidade? Que defesa você faria? O fato é que sempre, né, a gente já temos população para a criação do 4º conselho, em uma outra regional distinta. O fato é que a gente direcionando as denúncias, a rapidez é mais eficaz, o atendimento, né, muito embora que sempre
né, queiramos melhorar, né, esse atendimento, que seja mais ágil. Muitas das denúncias vêm para o Conselho de Direito, as pessoas ainda fazem confusão um pouquinho do que é o Conselho de Direitos, do que é o Conselho Tutelar, mas a gente tenta, pelo menos, utilizar da nossa rede, né, doutor Birajara, para que a criança sempre seja atendida de uma forma muito rápida. Essa rede que você falou, o poder público é fundamental para que tenha essa capilaridade e essa agilidade. No que se refere ao município, como é que está a defesa dessa ideia na gestão municipal? Que avaliação que você faz? E sempre há uma boa vontade por parte de todos, o sistema de garantia de direitos. A gente tenta, no máximo que a gente consegue, né, doutor Birajara, sempre estar junto, sempre, né, praticando as mesmas coisas, colocando até o município as propostas de políticas públicas a serem desenvolvidas, o que é necessário. E até o momento, é óbvio que sempre queremos mais em relação à criança e adolescente, nunca está suficiente. Mas a gente é o papel do Conselho cobrar também. Cobrar também, né? Mas pelo menos assim, é um trabalho de formiguinha realmente, para quem ama essa causa. E o poder público ainda também falta uma caminhada longa, mas eu acredito que com... com teimosia vai, né, doutor Birajara? Né, doutor Birajara, a gente consegue. Quantos candidatos a conselheiro tutelar nós temos essa eleição? 53. 53. Aumentou o número, não? Não. Não aumentou? Não. Manteve. Manteve. A eleição acontece quando? Aliás, Só reforçando. da eleição anterior diminuiu um pouquinho. Diminuiu? Porque a comissão foi bem criteriosa no aspecto da experiência lá do... Então não poderia ser qualquer um, de uma pessoa que tinha que ter. Não poderia. Ele tinha que ter 2 anos de atuação na área da infância e da adolescência. Bom, então você que está nos assistindo, dia 6 de outubro, uma oportunidade para nós intervirmos, melhorarmos a qualidade da defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos direitos da criança e do adolescente participando da eleição dos conselheiros tutelares. E Ana Sarquis, doutor Birajara, obrigado pela participação aqui no Gazeta Entrevista. Obrigado também, Thiago. Até mais. Bom, nós voltamos logo após o intervalo falando a respeito de Feirão da Casa Própria. Até lá.